houve peleja no céu. De um lado estavam Miguel e os seus anjos, prontos para lutar, e de outro lado pelejaram o dragão e seus anjos. Miguel aparece poucas vezes na Escritura. Ele é o anjo que guarda Israel e luta contra os anjos que guardam as nações gentias. Na literatura intertestamentária, ele é o protetor e intercessor de Israel. Judas 9 diz que ele lutou com o diabo pelo corpo de Moisés. Na nossa passagem, ele é o defensor do povo de Deus como um todo contra o poder maligno de Satanás. A única intenção da passagem é dar àqueles que enfrentam maldade satânica na Terra a certeza de que, na realidade, este poder está derrotado, apesar de para nós às vezes parecer o contrário. Aqui temos mais uma vez a afirmação de que nas regiões celestiais está a morada do diabo. Vemos nestes versículos uma clara interação entre duas diferentes dimensões, céu e terra, pois, como consequência da vitória obtida por Miguel e os seus anjos nas regiões celestiais, a igreja na terra obtém também a sua vitória contra o acusador. Sendo, por outro lado, a atuação da igreja na terra, sua fé, suas orações e seu testemunho, a causa da vitória obtida por Miguel e os seus anjos. Miguel é quem lidera o ataque. Ele empurra o maligno numa batalha, o que é uma indicação de que ele tem a superioridade e está seguro da vitória, pois esta foi conquistada por Jesus na cruz. E esta é a chave teológica para a compreensão desta batalha, pois no verso 11 temos a seguinte declaração: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Na história da redenção, Cristo obteve a vitória sobre Satanás e seus anjos derramando o seu sangue na cruz. Assim, a principal intenção dessa passagem é dar àqueles que enfrentam a maldade satânica na Terra a certeza de que, na realidade, este poder já está derrotado, apesar de que, para nós, discípulos de Cristo, parecer às vezes o contrário. A linguagem apresentada neste texto evoca o momento da queda de Satanás com os seus anjos quando desobedeceram a Deus. Muitos estudiosos consideram que, de fato, isto pode ser possível, pois a ideia de estrela está associado a um poderio e potestade no pensamento bíblico. No entanto, é importante salientar que, embora o texto faça referência ao nascimento do Messias, o contexto também aponta para acontecimentos futuros, através da batalha travada e da perseguição à mulher. E a menção aos 1260 dias, que alguns interpretam como sendo literais, mas que faz menção à profecia de Daniel, a maioria dos intérpretes considera que ainda está para acontecer. Aqui o grande dragão é identificado como a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. A serpente parece ser uma alusão óbvia a Gênesis 3, versículo de 1 a 5. Satanás é a transliteração de uma palavra hebraica que significa adversário, termo também usado para adversários humanos. O dragão foi derrotado em guerra no céu e por isso foi lançado abaixo na terra, onde a sua ira se volta contra os homens, visto que ele não pode permanecer no céu de forma alguma, porque pouco tempo lhe resta. A natureza da batalha não é revelada. Nenhuma arma foi mencionada, nenhuma baixa foi relatada. Um conhecimento anterior de Satanás e de Miguel indicaria que a batalha foi verbal. Miguel foi vitorioso, o dragão não foi morto, como era de se esperar em uma guerra literal. Somente aqui no Apocalipse, o dragão é identificado como a antiga serpente, o diabo e Satanás, e aquele que engana todo mundo. Os escritores apocalípticos eram dualistas. Eles gostavam muito dessa figura de dualismo, mas João não se apegou a um dualismo metafísico. Para ele, havia apenas um eterno, Deus. Esse príncipe maligno jamais ameaçara Deus. Era Miguel quem o derrotava. Deus não tem nada a ver com o diabo. Além do mais, João não propicia aos crentes uma desculpa para o seu pecado. Satanás nunca é culpado pelos pecados do homem. O homem é sempre responsável por seus próprios pecados. Satanás é um enganador, um maligno, que pretende arruinar o homem. Mas o homem jamais está à sua mercê. O homem tem a vitória contra o mal. O dualismo é rejeitado. João explicou aos cristãos somente por que é que a terra está sendo atacada. Este anjo maligno foi lançado para fora do céu e voltou a sua fúria contra a criação de Deus. O grito de vitória anuncia que salvação, a obra completa de Deus, foi conseguida. Esta salvação é a expressão do poder de Deus mencionado nas doxologias. O reino de Deus chegou e é diferenciado dos reinos do mundo. A autoridade do seu Cristo agora é manifestada publicamente em contraste com a aparente derrota de Jesus em sua morte. João nunca se cansa de chamar a atenção para este contraste. A vitória é relacionada com o sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho.
Para João, isso é muito importante. A vitória de Cristo e dos crentes fiéis na terra é a base da vitória de Miguel no céu. Se considerarmos seriamente no verso 11, verificaremos que ele se refere aos vencedores terrenos, aos mártires que deram testemunho fiel. Eles ajudaram a vencer a batalha no céu, porque não amaram as suas vidas até a morte. A vitória no céu é ocasião para regozijo, mas céus e terra precisam preparar-se para um ai, porque o diabo desceu. A sua fúria é intensificada por causa de sua expulsão do céu. A vitória de Cristo sobre o mal inclui tanto o céu quanto a terra. O mal pode atacar-nos e aparentemente destruir-nos, mas em Cristo há completa e eterna vitória. Portanto, preparem-se para a batalha. Sejam fiéis até a morte. Novamente, a explicação que for iniciada no versículo 6 responde à pergunta do crente: por que a intensa perseguição contra os crentes? A resposta é que Satanás, frustrado por ter fracassado em destruir Cristo, derrotado por Miguel em uma guerra no céu, lançado à terra por um curto tempo antes de sua destruição final, ataca a mulher só para fracassar de novo. A mulher é o verdadeiro povo de Deus, o corpo vivo do Filho, o Senhor Jesus Cristo. Se Satanás é impotente para assaltar Jesus, ele dá vazão à sua ira atacando seus seguidores. Ele persegue os cristãos como se faz evidente, não só ao longo de todos os séculos, como também hoje, em nossos dias. No entanto, a expressão "o dragão se viu atirado para a terra" fala claramente da vitória de Cristo sobre ele, mesmo quando a igreja na terra deva suportar o seu furor. A mulher escapou do dragão porque lhe foram dadas as duas asas da grande águia. A libertação que Deus propicia ao seu povo é simbolizada pela terminologia da águia-mãe, quando ela agarra o seu filhote no ar para que ele não se fira, ou como sendo carregado sobre asas de águia. As duas asas são como o selo de Deus que protegem a igreja contra a fúria do dragão. Adolf Paul diz que João vê a terceira metáfora da preservação da igreja. De acordo com Apocalipse 7, versículo 3, ela recebeu um selo, e com Apocalipse 11, versículo 1, uma medida. Agora recebe asas. Assim, com essas asas de proteção, a mulher literalmente voa para o lugar que lhe fora preparado no deserto, onde é sustentada por Deus durante um tempo e tempos e metade de um tempo, outra forma deste livro se referir ao período 1260 dias, anteriormente mencionado. Ensinando-os que, embora seja grande a ira de Satanás contra Cristo e a sua igreja, ele não tem o poder de aniquilar o povo de Deus que se encontra nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, sob as asas protetoras de Deus, fora da vista da serpente. Assim como fez com os israelitas durante a sua peregrinação no deserto, com respeito ao maná, às codornizes e à água, assim também Deus protege a igreja dos ataques do diabo, provendo o seu povo pactual com armadura espiritual. A última tentativa desesperada da serpente veio na forma de uma inundação de água que saiu da sua boca, com a intenção de destruir a mulher. Arrebatamento pelo rio ou inundação aparece como um simbolismo bíblico de perseguição ou julgamento, usado em muitas passagens das Escrituras no Antigo Testamento. A torrente de água, portanto, é um simbolismo da perseguição infligida por Satanás ao povo de Deus. A terra ajudou na salvação da mulher. Desde os tempos do Antigo Testamento, a comunidade experimentou muitos exemplos de como forças da natureza estavam milagrosamente a seu serviço. Elas não servem ao diabo, a esse intruso, mas justamente aos legítimos senhores sobre a terra. Essa nova confirmação da igreja seguramente deixará seu perseguidor extremamente furioso. A mensagem é simples e clara: Satanás fará tudo o que tiver em seu poder para destruir o povo de Deus, só que em vão. O dragão se ira contra a mulher. Todos os milagres de preservação em conjunto não conseguem transformá-lo e levá-lo a parar. Ele continua sendo o dragão e se enfurece sem cessar. Ele já se irou no versículo 4 contra o Messias, no versículo 7 contra Miguel, no versículo 12 contra os moradores da terra e agora e reiteradamente contra a mulher, indo pelejar com os restantes da sua descendência, a saber, o povo único de Deus. Consequentemente, não podemos separar a mulher de sua descendência, que é a sua semente, assim como não se separa uma cidade de seus habitantes. Também a expressão restantes não se distingue da mulher, mas do filho, no versículo 5. É a diferença entre o primogênito e os muitos irmãos, em Romanos 8, versículo 29. A informação de que o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar não deve nos levar a imaginar que, derrotado, ele se retira da terra.
Pelo contrário, ele se excede e toma impulso para o golpe destruidor contra a igreja testemunha e obediente. Ao se postar junto ao mar, ele assume o seu elemento, tornando-se integralmente um dragão terrível. João vê emergir a besta, ou seja, o anticristo, que surge de entre as nações da terra, ao qual o dragão conferirá todo o seu poder em uma última tentativa de eliminar os santos de Deus e possuir a adoração e o louvor deste mundo.